Vocês viram isso aqui? Vocês sabem quem é a ONG Sou da Paz, né? Instituto Sou da Paz. Um desses grupos que defende traficantes, que é contra a designação deles como terroristas. Aí eles fazem uma pesquisa. A conclusão da pesquisa é que a população, juro pra vocês, eu não vou assistir essa porra sozinho, não. A população, segundo eles, a população não apoia uma política dura contra o crime. Eu não vou assistir essa porra sozinho, não. Gabriel, bota aí pra obrigar as pessoas a assistirem isso comigo. A gente fez uma pesquisa em que a gente ouviu mais de 1.000 pessoas ao longo de 40 municípios no Brasil, e a gente identificou que as pessoas estão cansadas, embora elas estejam com muito medo, elas estão cansadas dessa ideia de mais violência, de truculência, de populismo. Então, essa ideia de que as pessoas querem uma política linha-dura, bandido bom, bandido morto, ela não se sustenta. 73% da população diz que nenhum bandido é bom, eles precisam ser julgados, punidos e presos, ou seja, a população quer justiça, dentro da lei. Outro dado super interessante, quando você pergunta se o Brasil precisa de mais polícia, 32% concordam que sim, mas 65% querem polícia mais bem preparada, e não só mais polícia. E o outro dado, só pra fechar, 39% concorda que isso aumenta a pena dos crimes, mas 55% diz que precisa aplicar lei para todos os criminosos, as leis que já existem. Esse dado, pra gente, foi muito interessante, porque mostrou que tem um caminho, embora cansado, que a população, quando confrontada com argumentos de políticas mais sólidas, ela é capaz de escolher esse caminho, né? Então, para além desse fla-flu, do punitivismo excessivo de um lado, da proposta milagrosa, do bater na mesa, endurecer, ou propor a solução como a redução da maioridade penal, a gente tem que ajudar a população a entender o que cobrar dos políticos nesse momento em que a segurança pública está no topo do debate eleitoral, no topo da preocupação, e vai ser usada politicamente, inclusive com a exploração do medo. Ah, é tudo exploração do medo. Pô, mas tem que ter muito. A pessoa tem que fumar muita maconha. Não é pouca maconha, não é uma fumadinha, não é um doisinho ali. Tem que fumar muito para ter uma viagem nesse nível. E junto com isso tem má fé. Ora, é evidente, pesquisadora de ONG, que quando você apresenta para a população escolhas evidentes como abstrações mágicas, a população sempre será favorável. Algum indivíduo do planeta Terra, algum ser humano, algum respirador de oxigênio, é contra uma polícia mais preparada, por exemplo? Alguém pode... Eu quero fazer uma enquete aqui no chat. Você é a favor de uma polícia mais preparada? Alguém vai dizer que não? Eu não consigo entender. Não, olha, 60% da população brasileira é a favor de que se apliquem a lei para todos. Eu falo, jura? E os outros 40%? Não, os outros 40% não entenderam a sua pergunta. Porque 100% das pessoas são a favor de que a lei seja aplicada para todos. Isso que esses caras chamam de pesquisa. Isso é uma ONG que recebe milhões e milhões de dinheiro, de reais. E a mulher vai para a Globo News como pesquisadora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, audiência. Vocês acham que os cientistas deveriam inventar alimentos deliciosos que não engordam e fazem bem? Alguém da audiência vai dizer, não, eu quero uma batata frita que mate você, isso aqui é bom. É uma abstração genérica, é mágica. O valor estatístico de uma abstração genérica, dessa merda que vocês chamam de pesquisa, é zero. E tudo isso, esse embuste, essa fraude estatística, é para ir para a televisão tentar convencer de que a população não quer uma legislação mais dura, uma polícia, mais polícia, não quer vagabundo na prisão. Para quê? A mensagem é a mesma mensagem do Lula. A mensagem de que os traficantes são vítimas. E aqui entra um componente importante desse ecossistema da esquerda de defesa do crime. Essas ONGs, como o Sou da Paz, financiada por bilionário globalista, que fazem uma intensa campanha pró-traficante contra a polícia. Eu não estou falando de sacanagem, não estou dizendo, eu acho que o Sou da Paz é financiado pelo Open Society. Não, o Open Society deu mais de 11 milhões de reais até 2023, eu nem tenho dado dos últimos anos, para Sou da Paz. 11 milhões de reais para esta merda. Não só eles. Todas as fundações dos bilionários globalistas financiam essa e outras ONGs brasileiras pró-crime. Vejam aqui, esse é o site da Sou da Paz. Tem lá, Oak Foundation, Lehman, o nosso Jorge Soros brasileiro, Open Society do Jorge Soros. É o NED, National Endowment for Democracy, a mesma turma que financiou a censura, as críticas eleitorais no Brasil, a campanha contra a desinformação. NED, a mesma galera que o Trump excluiu, parceiros da USAID, financiando essa bosta. Claro, o Itaú. Aí, entrem lá, eu nem vou entrar. Isso é assim. Todas as fundações de bilionários globalistas, de Itaú, família Setúbal, Paulo Leman, Moreira Salles, esses caras financiam essas merdas, essas ONGs pró-crime todas. E a gente já tratou desse assunto longamente no Paulo Figueiredo Show. É muita ONG pró-crime. E é por isso, né, que, como vocês sabem, o baiano tem consciência social. Né? O baiano tem consciência social, porra. Quem não tem consciência social é o povo fudido, que vive oprimido pelos nossos traficantes, os meninos do Lula. Essas pessoas, que não aparecem na pesquisa da ONG do prostituta do Jorge Soros, essas pessoas no Brasil não estão nada tristes. Olha, pega uma pesquisa nem muito isenta. A própria pesquisa de ontem da Quest, publicada
por toda a Globo, contratada pela Globo, mostra que 60% da população brasileira acham que mesmo depois dessa campanha gigantesca de lobistas de traficantes de todo o país, 60% da população brasileira acha que o Comando Vermelho e o PCC devem ser considerados terroristas pelo governo brasileiro. E todo levantamento que a gente traz aqui tem sempre o mesmo resultado. O povo aprova a designação, o povo quer combate duro com crime organizado, se necessário. Bandido que reage à polícia, bom é bandido morto. Se reagiu contra a polícia, vai comer capim pela raiz, pô. E eu tenho certeza que é isso que vocês concordam. Mas é muita gente ganhando dinheiro, entendo. A esquerda tem um componente ideológico, mas por trás de todos esses maconheiros, esses empresários lobistas, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Quando que uma pesquisadora dessa devia estar catando lata? Mas ela arrumou um bilionário e virou boca de aluguel para promover as ideias do bilionário globalista, e aí ela arruma uma mamata. Esse cara tem orçamentos de dezenas de milhões. E a gente retorna aquele debate, aquele questionamento. Olha, se a ampla maioria da população apoia uma pauta, por que um governo que quer se eleger faz de tudo para que isso não aconteça? Fez de tudo para impedir, quer reverter. Pô, você precisa ser muito tapado para não entender que esses caras estão, de fato, sendo cúmplices do crime. Não está satisfeito? Vamos dar mais exemplos. Vou mostrar para vocês que isso é evidente. E que qualquer organização que tenha alguma ligação com o combate ao crime organizado, ela é eventualmente sabotada pelo ecossistema que envolve a mídia, ONGs, bilionários globalistas, o judiciário e, claro, a esquerda e o Partido dos Traficantes, o governo Lula. Qualquer ação de combate ao crime é boicotada. Ontem, nós tivemos uma enorme vitória na CCJ, na Câmara dos Deputados, que debateu um ponto de extrema importância, aliás, um projeto aqui no Senado do Flávio Bolsonaro, no combate ao crime, que também tem uma aprovação popular estrondosa, quase 90% de aprovação, que é a redução da maioridade penal. Essa contra a maconheira lá da Sou da Paz estava defendendo. Não sei se é fuma maconha ou se usa outras drogas. Me recuso a achar que uma pessoa em sã consciência, em estado de saúde mental normal, compareça à televisão para falar um troço daqui. E, aliás, se me processar, basta apresentar não precisa nem entrar na justiça, basta me enviar um exame de sangue toxicológico limpo, e eu faço questão de me retratar, pedindo desculpas, dizendo que, na minha inocência, eu achei que só fosse possível defender uma merda daquelas sob efeito de psicotrópicos, mas se não foi sob efeito de psicotrópicos, eu peço desculpa, talvez eu tenha subestimado a sua estupidez. É possível. Sempre é. Mas voltando aqui à redução da maioridade penal, teve a votação ontem, e como que o governo e os partidos de esquerda, partidos da base do governo Lula, se posicionaram? Spoiler. Obviamente a favor dos bandidos. Olhem a lista de votação. Peguem os deputados de direita, o Alfredo Gaspar, a Bia Kicis, a Júlia Zanata, o Nicolas, o Marcos Feliciano, o Marcos Polon, o Zé Trovão, todo mundo foi favorável. Até o pessoal do Centrão, do Republicanos, União Brasil, a maioria do PSD, todos que não são de esquerda foram favoráveis. Você imagina que então foi aprovado de forma unânime, mas é claro que não. Quem votou contra a redução da maioridade penal? Quem votou contra foram os mesmos de sempre. O PT, o PCdoB, o Rede, o PSOL, todos os partidos de esquerda sendo contra a pauta de combate ao crime organizado. É coincidência? É triste. É triste. É triste chegar nos Estados Unidos e os caras olharem e falarem, pô, mas o seu governo vem aqui fazer lobby para traficante. É triste ir lá vir aqui pedir ajuda e ver que tem um Estado estrangeiro mais alinhado com o povo brasileiro do que o nosso próprio governo, os nossos próprios representantes eleitos. É uma diferença muito gritante. A gente não pode esperar muita coisa do Lula, mas é muito gritante. É gritante em todas as áreas do governo e com efeito até nas nossas Forças Armadas, que continuam, aliás, muito atentas e vigilantes ao seu dever constitucional de caiação de meio-fio, combate de mosquito, distribuição de cachorro-quente nas paradas de 7 de setembro, porque o que restou foi isso. Certamente defesa nacional não tem sido uma das atividades. Até porque, vejam o que o governo Lula fez no início dessa semana, segundo reportou a CNN. Governo corta verba e exército suspende ação na fronteira contra o crime. Reportagem da CNN. O contingenciamento de 4,3 bilhões para o orçamento da defesa desse ano levou o Exército Brasileiro a suspender operações em curso na fronteira do Brasil de monitoramento contra o crime organizado. Fontes que acompanhavam a operação relataram à CNN que dos 4,3 bilhões previstos, cerca de 1,5 eram destinados especificamente ao Exército, que vinha desenvolvendo operações na fronteira. É muito difícil para um petista negar a ligação do Lula com o crime organizado. Viralizou um corte meu no SBT falando aqui só algumas evidências. É cada vez mais difícil. Você vai mostrar essa notícia para o seu amigo petista, ele vai dizer o quê? Porque o coitado ficava dizendo que o argumento era que o governo não queria designação porque era para proteger a soberania. E agora está cortando. Eu pergunto para a moça do Sul da Paz: agora o governo Lula está cortando verba das Forças Armadas de combate ao crime organizado lá nas fronteiras, também para quê? Para defesa da soberania? Parece até que eles estão esvaziando, né, as nossas instituições que podem combater o crime organizado. É muita sorte dos meninos do Comando Vermelho do PCC de terem um pai igual ao Lula, né? Por isso que eles tinham um diálogo cabuloso com o PT.